A questão das manifestações populares que tomaram as ruas das principais capitais brasileiras, num movimento sem precedentes. Nós temos aí a discussão a respeito de cura gay, a questão da discussão da minoridade penal. Assunto não tem faltado para a gente produzir uma reflexão aqui sobre o que está acontecendo nessa contemporaneidade nossa. Hoje nós vamos falar especificamente de minoridade penal. Não tem muita gente falando a favor, não. Tem muita gente falando a favor. Nós queremos achar que fale contra, achamos. É a nossa entrevistada de hoje, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional Espírito Santo da OAB, a doutora Nara Borgo, com quem nós vamos conversar agora. Então, doutora Nara, a questão está colocada. A OAB Nacional e a OAB Capixaba têm posição, inclusive, conjunta sobre esse assunto. Bom, quem produziu uma nota mesmo a favor, contra a redução da maioridade penal foi a OAB Nacional. Nós, da Comissão de Direitos Humanos, seguimos a posição do Conselho Nacional. A seccional do Espírito Santo não produziu uma nota formal, mas nós estamos nos pronunciando sempre no sentido de que não podemos reduzir a maioridade penal. Ok, o senso comum, e nós estamos falando de senso comum, é importante discernir, né? Bom senso comum, os vários sensos. Sim. O senso comum da classe média é de que a percepção da impunidade ou o sentimento de impunidade fomenta a delinquência juvenil. Como é que a senhora vê isso? Bom, essa questão da impunidade, eu posso dizer que é um mito, né? A gente tem um mito de que o adolescente não é punido. Na verdade, os adolescentes são punidos e são punidos de forma severa. Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê uma série de medidas socioeducativas que são destinadas aos adolescentes, e a mais grave é a medida de internação. Essa medida de internação equivale a uma punição no regime fechado para os adultos. Equivale a prisão, é um eufemismo para a prisão. Isso. Até se você perceber o nosso sistema hoje, se você for, por exemplo, ao Complexo Penitenciário de Xuri, lá no Complexo Penitenciário de Xuri, tem uma unidade de internação de adolescente. Primeiro que ela já foi construída no lugar errado, né? Eu não poderia ter uma unidade de internação dentro de um complexo penitenciário. Mas ela está lá. E construída nos mesmos moldes, com celas, com sistema de segurança, não é nada diferente. A gente chama de medida de internação, mas na prática os jovens estão aprisionados como estão os adultos. E como é que a senhora vê, como é que a senhora analisa, como é que a senhora recebe esse sentimento? A gente fala de classe média, é uma coisa muito difusa, mas é para falar de uma classe que não é exatamente rica, nem tão pobre, né, que tem interesses bem específicos. Como é que a senhora analisa esse sentimento da classe média em relação ao assunto? Bom, o sentimento da classe média ou das pessoas com relação à impunidade, eu acho que ele começa a ser difundido sem que seja mostrada a realidade. E até porque a gente pode dizer que os filhos da classe média nunca estão internados. Quem está internado é o pobre, é o negro, refletindo o sistema penal clássico mesmo, né? O sistema penitenciário tem um público e o sistema infanto-juvenil tem esse público também. Então, dizer que esse jovem não sofre nenhum tipo de punição é desconhecer a realidade. E desconhecer a realidade mesmo, de que lá naquela medida de internação, eles não passam por um processo de educação, eles não têm acesso à saúde, eles não têm acesso à justiça. Muitos não têm defensoria pública, não têm advogado, eles ficam ali esquecidos mesmo. Então, essa sensação da impunidade é um discurso que vem sendo difundido, mas que os números mostram que essa não é a realidade. Os números mostram que essa violência, ela não é existente da maneira como ela é mostrada. E isso é uma coisa que se tem, né? A sensação de impunidade, a sensação de violência, nem sempre ocorre de acordo com os números. E é preciso que a gente estude esses números, que a gente conheça os números para saber se o que está sendo difundido na televisão é real. A senhora tem uns números aí para citar para nós? Tenho alguns números. O que a gente tem, uma pesquisa que foi feita pela Brinc, mostrou que houve uma redução da delinquência juvenil. Houve uma redução, então, de atos infracionais praticados por adolescentes. Por exemplo, o homicídio, ele reduziu de 14% para 8%, mais ou menos. O latrocínio de 5% para 1%. Então, quando a gente imagina ato infracional praticado por adolescente, que é mostrado para a gente que eles matam, e é crueldade, isso é um percentual pequeno. O maior número de atos infracionais praticados por adolescente é contra o patrimônio, furto e roubo.
Agora, e contra o patrimônio, mas excluindo o latrocínio, que hoje é 1%. Então, essa ideia de que os adolescentes são extremamente violentos, de que os atos estão aumentando, não condiz com a realidade, né? Essa pesquisa, que foi muito séria, observou essa queda na criminalidade infanto-juvenil. Então, a gente está procurando um discurso para reduzir a maioridade, dizendo que a violência aumenta, só que na prática essa violência tem diminuído e esses números não estão sendo mostrados claramente para a população. Eu digo que você pode até ser a favor de reduzir a maioridade, mas você tem que conhecer a realidade. Você ser a favor por causa de um discurso que está sendo mostrado, mas que omite esses dados, né, é preocupante. Do que a senhora diz, então, essas instituições socioeducativas misturam um pouco de engodo com hipocrisia, né? Não, que de socioeducativo não tem nada, então. Não tem nada, não tem nada. Infelizmente, o que a gente tem, relato de maus tratos, relato de tortura, a alimentação não é adequada, não tem espaço para lazer, para educação, tem relatos até de adolescentes que são violentados sexualmente. O Espírito Santo foi denunciado já no Sistema Interamericano de Direitos Humanos por maus tratos aos adolescentes. Aqui a gente tem uma realidade triste, a gente tem índices de suicídio bastante alto no estado. Então, dizer que aquele adolescente está sendo acompanhado e dizer que aquele adolescente está recebendo um tratamento, que ele vai sair dali melhor, isso não é verdade. Não é verdade. E também a gente não tem o acompanhamento desse adolescente depois que ele sai dali. Né? O adolescente fica ali 3 anos naquele sistema que é um sistema que... Mas se ele não é nem tratado condignamente ali, é até utópico esperar que ele seja acompanhado depois. Que ele seja acompanhado, é utópico. Mas eu acho que se a gente tivesse, então, de fato, a implantação do Estatuto da Criança e Adolescente, então já ia melhorar muito, né? Com educação, saúde, e depois esse acompanhamento dele, desse jovem, o acompanhamento com a família dele, né? Já seria um grande passo. Mas não, eu acho que a gente não quer melhorar o sistema de internação. A gente quer reduzir a maioridade e o sistema vai continuar o mesmo. Então, a gente não vai ter melhoria. Acho que a gente vai piorar os problemas que a gente tem. Ou vai migrar, então, da ala dos jovens, dos jovens infratores para os adultos. Infelizmente, essa é até uma brincadeira que é feita lá em Xuri. Os adolescentes vêm para cá porque eles já olham ali, já veem o CDP VV2 e já sabem, lá, o futuro dele vai ser ali. É um absurdo isso. Né, assim, você já está brincando com a dignidade desse jovem. Doutora Nara, eu conheço pessoas que trabalham no IASES. Não vou identificar muito também para não expô-las. Elas dizem que lá é um depósito de gente. E os jovens lá são bestializados por uma convivência extremamente degradante. E que de 100% da população prisional de lá, dos jovens, né? Prisional mesmo, a senhora falou, né? Como é que é o nome da expressão que eles usam? O eufemismo, internamento. Internação, né? internação. Então, os internados de lá, mais de 80% são reincidentes. Só não é mais que muitos passam dos 18 anos, completam 18 anos e muitos morrem. Sim, ou seja, infelizmente. Não cumpre propósito nenhum, né? Sim. Não cumpre um propósito, tirar dos olhos da sociedade, né? Sim, Esconde. Essa coisa dessa exclusão, da higienização social. Você não quer ver um adolescente na rua, né? Você pega o adolescente e joga ali. E depois que ele está jogado ali também não tem muita preocupação. A gente tem que ressaltar esses esforços pessoais, eu costumo dizer. Tem pessoas maravilhosas que trabalham no IASES. Voluntariamente. Voluntário ou mesmo agentes do Estado mesmo. Mas que são trabalham. vocacionados, né? Sim, mas aí é um trabalho e é uma entrega, que eu costumo dizer, pessoal. Sim. A gente não vê, e aí não só no Espírito Santo, mas como no Brasil, uma proposta de Estado para melhorar a medida de internação. Uma proposta que vem do governo, vamos melhorar, vamos dar oportunidades. Isso não, a gente vê esses esforços pessoais e que acabam até contribuindo nas denúncias, dizendo, ali está acontecendo isso, a gente tem esse problema identificado, para que a gente possa, de alguma maneira, melhorar a qualidade de vida desses jovens que estão internados. A gente pode compreender, então, doutora, que por tudo que eles passam lá, dificilmente, realmente, eles se reintegrarão? Dificilmente. Dificilmente. Né? Primeiro é uma escola de crime, né? Dificilmente. Primeiro você tira do convívio social. E naquele período em que ele deveria estar estudando ou se profissionalizando, ele está internado no ócio. Eles ficam muito tempo no ócio. Então, acaba que você não consegue ali dar nada de produtivo ou de bom. E você quer esperar o quê desse adolescente internado uma vez que ele sai dali? É muito difícil. E aí ele já sai também
mais ou menos fichado, né? Ele é aquele adolescente que foi internado. Estigmatizado. Então, até essa reinserção dele é complicada. E, além disso, de qualquer modo, as condições sociais que o produziram continuam existindo aqui fora. Continuam existindo. A desestruturação da família, o apelo de uma sociedade de consumo que o exclui, né? Ele quer o tênis bonito, ele quer o skate. Sim. Né? O que a gente vê, e aí a maior parte dos crimes praticados por adolescentes estão relacionados aos crimes contra o patrimônio, furto e roubo, né? Então, e diferente do que é mostrado para a gente. A única exceção é no Rio de Janeiro, que tem essa coisa ligada ao tráfico. Mas, por exemplo, aqui no Espírito Santo a gente fez uma pesquisa, como no resto do Brasil, os crimes são furto e roubo, né? Seguido depois do tráfico, e lá embaixo, homicídio e latrocínio, os crimes violentos, que são os crimes usados na campanha, né? Ele pega aquele crime violento e usa como mote para reduzir a maioridade penal, quando essa não é a realidade. Percebe-se uma mediatização da questão do menor, expondo ele como um perigo para a sociedade na medida em que ele é distinguido com essa falsa ilusão da impunidade? Sim, né? A gente cria essa ideia da impunidade, cria a ideia de que ele é violento, cria a ideia... E a outra falsa percepção de que a gente vai resolver um problema social por meio do direito penal, né? Por meio de leis que façam com que você perca a sua liberdade, que é isso que vai resolver os problemas do Brasil. A gente tem mais de 500 mil pessoas presas no sistema penitenciário e o índice de reincidência é altíssimo. A gente tem leis penais duríssimas e a criminalidade não diminui. Então já é comprovado, assim, esse não é o caminho, né? A gente não tem como... na verdade, esse é o caminho que está piorando, porque ele sai dali sem nenhuma perspectiva e acaba, infelizmente, incidindo em outro crime, e aí, como a gente diz, ele migra de uma unidade de internação para um presídio, infelizmente. E percebe-se, doutora, a diferença de comportamento ou de motivação entre o adolescente infrator pobre e o adolescente infrator rico? Totalmente. Assim, quando existe um fato, e esse ato infracional é praticado por um adolescente de classe média alta, primeiro que ele nunca é retratado como menor. Esse termo menor a gente usava antes da Constituição, quando a gente tinha a doutrina da situação irregular. Com a Constituição da República, o adolescente, o menor, passou a ser visto como sujeito de direito e não objeto. E aí passamos a usar o termo adolescente até para criar esse estigma. Quando a classe média pratica crime, então um adolescente praticou um crime. E aí ele dificilmente fica internado. Ele não fica, porque aí você tem outras medidas do Estatuto da Criança e Adolescente que vão ser aplicadas para ele. A internação como última medida, né? Ou você tenta desqualificar a vítima. E os discursos da família são terríveis. A gente não pode deixar de citar o caso do índio Pataxó, né? Os adolescentes atearam fogo no índio. Eles ficaram, alguns foram internados, outros nem passaram pela medida de internação. E a justificativa às vezes era, mas eles pensaram que era um mendigo, então eu posso colocar fogo em mendigo? A gente teve o caso no Rio de Janeiro do adolescente que eles espancaram uma empregada doméstica. Mas pensamos que era prostituta, então eu posso espancar uma prostituta? E esse adolescente, nessas horas, não tinha essa campanha. Os adolescentes são violentos, a gente tem que reduzir a maioridade. Não, aí se questiona. Mas eu vou colocar um adolescente de classe média lá não tem escola, lá ele vai ter menos oportunidade do que ele tem aqui fora. Quando a gente tem um adolescente pobre, aí vem isso. Pratica o mesmo crime, só que o pobre pratica o crime contra a classe média. Então, assim, quando eu estou atingindo negro, prostituta e índio, está tudo bem. Agora, se esse adolescente, então, ataca uma pessoa da classe média, o que a gente tem é isso. Olha, ele é violento, ele tem que ser internado, é lá que ele tem que ficar. Então, você vê duas posições contrárias com o mesmo fato, mas o quê? Ligando, a classe média alta não vai ser internada porque lá não é um bom lugar. Mas o adolescente pobre, ele tem que ficar lá, porque ele tem que ser punido, eu quero essa punição. A gente tem 2 pesos e 2 medidas, e isso é muito nítido. Basta observar até mesmo a leitura do jornal, como eles são tratados simbolicamente, isso é muito simbólico. Um é menor, o outro é jovem. Na hora que você lê é diferente, jovem não sei o que, um jovem, menor, você já liga simbolicamente ao violento, ao perigoso, ao criminoso, né, ao bandido. Assim. É isso.
Muito grato, doutora Nara, pela sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Nada, eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. Em 9 Minutos, a presença da presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Seccional Espírito Santo, a advogada doutora Nara Borgo. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprender